Olá pessoal, tudo bem? Professora Maria Luísa de Biologia, né? Hoje nós estamos aqui nessa aula para falarmos sobre gametogênese, né? Que vem a ser gametogênese. Quando nós olhamos a palavra, né? Biologia, eu sempre falo isso para vocês, que nós precisamos analisar a palavra. Então aqui nós já temos a nossa resposta. Ó, gameta, né? Me lembro de gameta. Gênese me lembra formação de gametas, né? Quem seriam esses gametas? Esses gametas são espermatozoide e óvulo. Então eu tenho aqui a formação dos meus gametas, né? Então você tem o gameta masculino, que é o espermatozoide, e a formação do gameta feminino, que são os óvulos. Mas essa formação, né, ela se dá através aí da meiose. Então, sempre que eu quero originar gametas, eu vou trabalhar com a meiose, né? Então, se eu quero células sexuais, meiose. Células somáticas, né, para qualquer célula do meu corpo, são as células somáticas. Então, eu faço mitose. Meiose, viu a palavrinha meiose? Você já lembra? Formação de gametas, gametogênese, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa formação dos gametas, da embriologia, né? E como nós chegamos até aqui? Nós sabemos que houve a união aí do espermatozoide com o óvulo formando a célula ovo-zigoto, né? Então, assim, nos animais, nós, né, através da relação entre dois seres, né, de sexos opostos, a liberação desses gametas, então o espermatozoide ele vai encontrar o óvulo, né, ali ele vai fazer a fecundação, ele vai adentrar aquele óvulo e ali começa todo um processo, né, de formação do indivíduo. Quando nós falamos aqui, né, em gametogênese, lembramos que nós temos aqui duas palavrinhas, né, para nós conhecermos e diferenciarmos. Espermatogênese. Quando eu falo em espermatogênese, eu lembro, ó, esperma, ó, já me lembro de espermatozoide, gênese, formação. Espermatogênese, formação dos espermatozoides. Esses espermatozoides que são formados, né, eles precisam passar por algumas fases, algumas etapas, né? Que etapas seriam essas? Olha, eles precisam da multiplicação, eles precisam crescer, depois eles precisam se maturar. Então, olha isso, né? E aí, eles já estão prontos ali, né? Então, o que vai acontecer? A multiplicação, crescimento, maturação, espermiogênese. Então, são as etapas aí que o nosso espermatozoide ele vai estar passando, né? Além dos espermatozoides, nós temos a ovulogênese. Então, quando nós lemos a palavrinha ovo, já lembro de óvulo, gênese, formação. Formação de óvulos, ok? E as etapas, Heloísa, serão as mesmas? A única etapa que eu não vou ter aqui é a espermiogênese, tá? Que só pertence à espermatogênese. Então, ó, esse óvulo, né? Ele vai ter sim aquele momento de multiplicação, de crescimento, de maturação, ok? Até ele ser liberado, né? Vai estar pronto. Esse espermatozoide, né, que nós falamos, que nós sabemos que o homem ele determina o sexo da criança, né? E muitas vezes nós perguntamos por quê, né? O homem que quem vai determinar o sexo dessa criança. Se nós pararmos para analisar, a mulher, né, ela tem os dois cromossomos, ela tem o X e tem o Y. Já perdão, né? Troquei. O homem ele tem o cromossomo X e o cromossomo Y. Já a mulher, ela tem XX. Então, na hora, né, que está ocorrendo ali o encontro, a fusão desses gametas, a mulher ela só vai doar o X, porque é a única coisa que ela tem. E o homem, ele pode doar o Y, né? Sendo assim, vai ser um menino, ou ele pode doar o X, que provavelmente será uma menina, né? Então é naquele momento ali que o sexo dessa criança vai ser determinado, né? É durante esse processo da fecundação. Então nós dizemos que o homem determina por esse motivo, porque ele tem os cromossomos diferentes, né? O X e o Y e a mulher só o XX. Então vamos lá agarrando tudo hoje para falar, né? Vamos lá. Esse espermatozoide, né, ele é tão importante. Então, como ele é formado? Né? Ele é formado, é uma célulazinha que é flagelada,
E ele é formado por cabeça, a peça intermediária e a cauda. Então, você tem ali a cabeça do espermatozoide, a peça intermediária e depois a cauda, né? Cauda ou flagelo. Qual a função aí, né, dessa cauda, desse flagelo? É realmente a locomoção, né? Auxiliar na locomoção desse espermatozoide, tá ok? Embriologia, né? Quando nós pensamos na palavrinha embriologia, então, ó, formação, estudo, né, do embrião. Embriologia. Então, você lembra de embrião, logia, estudo, tá ok? Então, estudo dos embriões. Heloísa, esse embrião é só embrião humano? Não, né? Quando nós falamos em zoologia, os animais também, né, eles vão ter aí a sua parte embrionária sendo desenvolvida, né? Reprodução é um processo das plantas, dos animais, né? O nosso processo de seres humanos. Então vai ocorrer um pouquinho diferente, né? Pode serão, a embriologia ela vai estudar essa formação do ser, né? A formação do indivíduo. E vai participar aí dessa formação, né? Irão participar 6 etapas. A primeira etapa, né? É a etapa da fecundação, que nós falamos ainda há pouco. A união dos gametas, tá ok? Já na segmentação, né, a fase da segmentação, na segunda fase, vai ocorrer o quê? O vitelo, né, a formação aí desse vitelo. E o que vem a ser esse vitelo? Ele vai estar presente, é um nutriente que vai estar presente no ovo do embrião. Né? Então, esse vitelo é muito importante. Quanto maior a quantidade de vitelo, né, você vai ter mais nutrientes naquele ovo, ok? Nós vamos falar também mais à frente sobre a classificação, né? O ovo tem mais vitelo, menos vitelo, nós vamos classificá-lo quanto à quantidade de vitelo, desses nutrientes. Temos uma fase também muito legal, chamada de blastulação. Né? Esse embrião ele vai sofrendo essas etapas, essas fases. Primeira fase, fase da fecundação, união dos gametas. Depois, o vitelo ele começa a ser formado, né? Os nutrientes ali para que esse embrião ele esteja bem nutrido. Depois nós vamos entrar com a blastulação, né? O que vem a ser aí essa blastulação? Estágio em que esse embrião vai estar se fixando na parede intrauterina, né? Então, pode ser que um animal, um cachorro, né, o animal que você quiser, ele vai estar se fixando aquele embriãozinho lá na parede intrauterina, tá ok? Então, é nesse momento aqui, ó, no momento da blastulação. Depois da blastulação, né, esse embrião ele vai sofrer ele vai passar, né, por uma outra etapa, ele vai sofrer aí uma mudança. Por quê? Entra a gastrulação. Essa gastrulação ela é de suma importância. Por quê? Ela vai começar a formar os folhetos embrionários. O que são esses folhetos embrionários, né? A formação do endoderma, do mesoderma, né? A formação do ectoderma. Você pode dizer, Luísa, né, o que são mesoderma, endoderma, ectoderma? Endo você já lembra, dentro. Né? Então é como se estivesse formando ali meus folhetos embrionários. Então, ó, endoderma, dentro. Mesoderma, ó, camada do meio, né? E ectoderma é a camada externa. Então, esse embrião ele começa a estar protegido internamente e externamente. Os folhetos começam ali a serem formados, tá ok? Além da gastrulação, nós também temos a neurulação. A neurulação é um processo muito importante também, tá? Por quê? Porque eu começo a ter a formação da neura, o tubo neural. Né? Então, esse tubo neural ele começa a ser formado. E quando você fala neurulação, você já lembra neuro, né? Então, é uma das partes mais importantes aí desse processo, a neurulação. Depois que esse embrião ele passa pela fecundação, segmentação, blastulação, gastrulação, neurulação, ele vai entrar na organogênese. E que fase é essa da organogênese, né? É onde os folhetos eles vão começar a se diferenciar. Então, até agora nós tivemos aí formação de tecido, né? Lembra que nós falamos que os folhetos embrionários, eles vão sendo formados aqui na gastrulação? Então, você vai imaginar uma bola, né, uma bolinha embrionária, uma bolinha de células. Então, você tem lá a mórula,
tá? Um aglomerado de células. Você tem aqui a mórula, então fecundação, mórula. Essa mórula, né? Ela vai ali se desdobrando, então você já tem ali a formação da gástrula. Essa gástrula, né? Nós estamos vendo aqui esse período, formação desses folhetos. Então, ó, começa a formar endoderme, ectoderme, né? E aí, depois que eu consigo formar esses tecidos, o que vai começar a acontecer comigo? A neurulação. Formei a neurula, né? Formei meu tubo neural. O que eu formo agora nesse animal? Os folhetos vão se transformando, né? Como se alguém pegasse aquela bola que eu falei para você, a mórula, que ela foi, ó, se transformando, né? Em blástula. O que vai acontecer ali? É como se você olhar, né, na sua cochila, como se alguém tivesse enfiado o dedo ali e tivesse feito um orifício. Né? Na realidade, o que está acontecendo? Essa bola embrionária, ela está se desdobrando, né? Então ela começa ali a se desdobrar para que ela consiga formar quem? Os órgãos. Então começam aí a ser formados os órgãos. Então olha a importância, né, dessas etapas, ó. Fecundação, união dos gametas, segmentação, começa a formar vitelo, né? São nutrientes aí para manutenção desse ovo, para manutenção desse embrião. Blastulação, né? Esse embrião ele começa a se fixar na parede intrauterina, ok? Blastulação, depois começa a acontecer a gastrulação, a formação desses folhetos embrionários, né? Então começo aí a ter formação do endoderma, mesoderma e do ectoderma, ok? Depois eu já tenho a neurulação, ok? E por último, que é a formação do meu tubo neural, por último, esse animalzinho ele vai ter a diferenciação aí dos seus folhetos embrionários, né? Essa diferenciação vai gerar o quê? A formação de órgãos, tá ok? Então, pessoal, essa é a gametogênese, tá ok? Procurei enxugar bastante aí o conteúdo, né? E facilitar a compreensão, porque embriologia, gametogênese, né, é uma matéria muito extensa, tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar lá na nossa plataforma, que nós vamos estar sanando, ok? Brevemente estaremos juntos, tá bom? E eu já agradeço a vocês por tudo, tá ok? Até uma próxima aula.